E vai chegar uma hora que você não vai dar mais conta de atender os seus clientes, porque seus clientes não vão querer esperar, tá certo? Porque você não vai dar conta. Aí esse é o momento de você chegar e se desligar da empresa. Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou responder perguntas sobre a profissão de técnico refrigerista. Técnico de refrigeração ou mecânico de refrigeração, como queira. Tá certo? E funciona assim, tá? Desde que eu comecei meu canal no YouTube, eu recebo muita pergunta dos inscritos do canal, recebo também perguntas do pessoal que quer adquirir o curso de refrigeração e eu vou guardando essas perguntas, tá certo? Recentemente, o que eu fiz? Eu peguei todas essas perguntas que eu recebia e coloquei lá no Chat GPT e pedi para o Chat GPT condensar essas perguntas e fazer uma lista das principais perguntas que me fazem. Tá certo? E ele me deu uma lista enorme para me responder. E aí eu vou criar esse vídeo aqui. Hoje vão ser 5, tá bom? Nos próximos vídeos a gente vai respondendo outras. Inclusive, se você tiver mais perguntas, deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, tá? Que aí você é avisado quando a gente trouxer outros vídeos falando desse assunto. Então, sem enrolação, eu acho que você já entendeu. Certo? Vamos para a pergunta número 1. Então são perguntas de quem quer entrar na refrigeração, tá bom? Então vamos lá. Pergunta número 1. Ricardo, dá para tirar pelo menos uns R$ 3.000 por mês começando do zero? Bom, depende. Vamos lá, vamos pé no chão, tá certo? Não adianta eu vender aqui uma ilusão, tá bom? Dá para tirar 3.000 pelo menos começando do zero? É assim, ó. Todo começo é difícil, certo? Então você vai ter que, primeiro, começar a estudar, aprender. Não adianta você querer encarar sem aprender. Vai ter que investir também um pouco em ferramentas, correto? Investir em ferramentas. Vai começar a divulgar o seu trabalho. Então, logo no começo, até que as pessoas saibam que você existe, que você está trabalhando nessa área, leva um tempo. Você tem que divulgar, você vai falar com seus amigos, parentes, vizinhos, certo? Por exemplo, você vai numa padaria, você já deixa um cartãozinho, olha, se precisar de um profissional de refrigeração, tuas ordens. Vai na lanchonete, onde você for, você vai divulgando. E aí o que vai acontecer? Acaba que alguém vai precisar e aí vão chamar você. Se você fizer um bom serviço, essa pessoa, ela vai te adotar, né, agora como o profissional que vai atender ela e vai divulgar para a família, para os amigos, para quem ela souber, ela vai divulgar. Então, no começo, tá certo? Até que as pessoas saibam que você trabalha, então isso vai levar um tempo, tá bom? Para ter o retorno. Esses dias, mas dá sim, dá para ganhar mais que isso, tá bom? Na realidade, há um tempo atrás, 2 semanas atrás, eu fiz um vídeo falando quanto ganha um técnico de refrigeração e eu explicava, olha, um técnico de refrigeração já bem estabelecido, certo? Com algum tempo, já com uma clientela boa, ele pode, tranquilo, aí tirar de 10 até 15 mil reais por mês, dependendo da situação, dependendo do mês. É assim que funciona. Tá bom? Mas no começo não é assim, certo? Você vai ter que correr atrás. Ah, e quando eu fiz esse vídeo falando isso, um aluno meu falou, olha, professor, para tirar 15 mil ainda não deu, mas eu já estou conseguindo aí a faixa de 3.000 por mês. Falou, legal, é assim mesmo. É assim mesmo, você já está tirando mais que a maioria dessa galerinha que trabalha aí com carteira assinada. Legal? Bom, vamos lá, vamos para a pergunta número 2. Ó, demorei 4 minutos para responder a primeira, vou tentar ser mais rápido nas outras, beleza? Se eu sair do meu trabalho e focar só na refrigeração, dá para faturar mais que como CLT? Bom, deixa eu dar um conselho para você, tá bom? Para todos vocês que são CLT, trabalham, tem carteira assinada e está pensando em trabalhar só com refrigeração. Eu já até contei minha história aqui 1 milhão de vezes, tá bom? Um conselho que eu dou, se você tem carteira assinada e você quer trabalhar com refrigeração, não saia da carteira assinada. Não ainda,
tá bom? Vai chegar a hora de você sair. Mas se você já tem, então você vai, aprende, certo? Sem sair da sua empresa onde você trabalha, começa ali a adquirir umas ferramentas, certo? Começa, se esforça, adquire e começa a divulgar e começa a atender nos horários de folga, tá bom? Não pede as contas ainda, não sai ainda, fica, porque embora às vezes ganhando pouco, mas ele vai te dar assim uma estabilidade para você começar, entendeu? Aí você vai trabalhando horários de folga, fim de semana, feriado, tá bom? Você vai começar a formar uma carteira de clientes, tá bom? E vai chegar uma hora que você não vai dar mais conta de atender os seus clientes, porque seus clientes não vão querer esperar, tá certo? Porque você não vai dar conta. Aí esse é o momento de você chegar e se desligar da empresa, tá bom? Se o seu patrão for legal, de repente você pede para ele te dar as contas, né, para você receber pelo menos seus direitos, certo? Já começar com algum cascalho, porque afinal de contas, para começar a trabalhar, é legal que você tenha um veículo, né, para atender, carro ou moto. Eu já trabalhei de moto um bom tempo, tá certo? Então, se você está empregado, continue empregado até que você sinta assim a firmeza que dá para trabalhar por conta própria. Foi assim que eu fiz lá atrás. Só em 98 eu trabalhei mais ou menos 3 ou 4 anos ainda em horário de folga, porque eu tinha muito medo de chegar e sair da empresa. Mas chegou uma hora que não deu. Aí eu dei um jeito, conversei com o patrão muito gente fina, liberou os meus direitos, saí e investi tudo no meu negócio. Tá certo? Graças a Deus, melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas é isso. Se tiver empregado, aguenta um pouco e vai devagar. Beleza? Bora em frente. Bom, essa eu respondi mais rápido. Posso ganhar dinheiro rápido só com serviços simples, como troca de termostato e sensores? É uma pergunta que muita gente faz, tá certo? Porque tem muita gente que tem medo de mexer na parte do sistema de refrigeração, por exemplo, gás, troca de compressor, e aí ele quer ficar só naquela parte mais superficial, né? De troca de sensor, placa, termostato. Só que não vai dar. Uma hora você vai ter que enfrentar a parte mais técnica do negócio, a parte mais profunda aí, né? Substituir um compressor. Eu já contei aqui minha história, eu tinha medo também. Primeiro é porque o meu equipamento era ruim. Quando eu comecei, eu tinha um equipamento muito ruim. Por exemplo, não tinha ainda turbotoche naquela época. Eu tinha um maçarico que você colocava ele num botijão de gás. Era muito fraco. Eu passava um tempão para brasar os tubos. Então, o que eu fazia? Eu estava indo muito bem, obrigado, só trocando o termostato, só trocando borracha de porta, só fazendo essas coisinhas mais simples. E todas as vezes que aparecia uma coisa mais complexa, tipo trocar um compressor, eu jogava o preço lá em cima, porque eu tinha medo de trocar um compressor, certo? Tinha muito medo, jogava o preço lá em cima mesmo, forçado. Só que aí o que aconteceu um belo dia? Aprovaram, eu joguei o preço lá em cima e aprovaram. Não, pode trocar, certo? Aí eu tive que encarar os meus medos, tá certo? Troquei, substituí o compressor. Não foi muito fácil, já que meu maçarico era ruim. Hoje a gente tem maçaricos muito bons por um preço muito acessível, né? Mas na minha época, quando eu comecei, não era assim, certo? Era bem complicadinho. Ou você tinha um sistema de PPU, que naquela época era muito mais caro do que é hoje também. Mas aí eu encarei. Aí depois que você encara o primeiro, aí você perde o medo, tá bom? O importante também é você saber o que está fazendo, certo? Você ter uma base boa para saber o que está fazendo, certo? Por exemplo, um bom curso de refrigeração. Deixa eu até te fazer esse convite aqui. Vou te fazer um convite, tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais comigo, tá certo? Aqui a gente começa do absoluto zero, então não tem problema se você não sabe nada, porque a gente começa do zero e à medida que você vai estudando, aprendendo, se desenvolvendo até se tornar um profissional altamente qualificado. Alguém que vai poder, sim,
dizer adeus para o seu patrão, tá certo? Dizer adeus para a carteira assinada, trabalhar por conta própria, viver de refrigeração, pagar os boletos e realizar seus sonhos, tá bom? Link na descrição, vem estudar comigo. E você também, que já está na área, já está no dia a dia aí, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, se aprimorar, se atualizar, vem também para o portal. Por exemplo, módulo de tecnologia inverter está disponível no nosso curso de refrigeração. Ou então curso de controlador digital. Eu tenho dito que eu conheço muitos profissionais que quando se depara com um controlador digital, ele dispensa o serviço porque ele não sabe mexer com controlador. Vem aprender, não é difícil, principalmente do jeito que eu ensino, o negócio fica simples. Link na descrição. Clica aí, portalrefrigeração.com. Vem aprender comigo. O valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Legal? Então é isso aí. Já fiz o meu jabá. Deixa eu acertar aqui. Prontinho. E vamos continuar então? Onde que eu tinha parado? Já respondi esse daqui. Então é o seguinte, tudo bem, dá para ganhar bastante dinheiro trocando termostato, trocando sensor, trocando resistência, trocando placa, mas vai chegar uma hora que você vai ter que encarar um compressor, tá certo? Uma caça ao vazamento. E aí você tem que estar bem estruturado. E não precisa ter medo não, se você aprendeu direito, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. Pergunta número 4. Vamos lá, 11 minutos. É verdade que geladeira dá mais dinheiro que máquina de lavar? É e não é, tá certo? Aí depende muito do profissional. Eu tenho alunos. Eu tenho alunos que fazem os dois, tá bom? Mas eles se deram melhor com refrigeração. Eu, por exemplo, gosto mais de refrigeração, certo? Mas eu tenho um aluno. O cara, ele entende de refrigeração, ele mexe, mas ele se deu melhor com máquina de lavar, certo? Então ele se dedica mais à máquina de lavar. Mas eu costumo dizer o seguinte, que as duas áreas são complementares. O que quer dizer isso? Muitas vezes você chega na casa do seu cliente, da sua cliente, e você vai lá arrumar uma geladeira, certo? E você está lá arrumando geladeira, trocando um sensor, fazendo lá alguma coisa. E a cliente pergunta, mexe também com máquina de lavar? Que a minha máquina está meio com problema. Se você mexe, você agregou valor, entendeu? Você vai lá, conserta a máquina de lavar também e coloca mais algum dinheiro no bolso. E outra coisa, você não corre o risco de perder aquele cliente. Deixa eu te explicar. Então, digamos que você mexe só com refrigeração. Aí a cliente pergunta, mexe com máquina de lavar? Você fala, não, desculpa, eu não mexo. Aí ela chama um outro que mexe com máquina de lavar, certo? Um técnico de máquina. Só que esse técnico, ele mexe também com geladeira. Então pode ser que ela goste mais do atendimento do outro. E aí de uma próxima vez, ao invés dela te chamar, ela chama o outro que mexe com máquina de lavar e geladeira. Deu para entender? Ou ficou muito confuso? De vez em quando eu me perco um pouco nas ideias, mas vamos lá, espero que você tenha entendido. Eu acho que são complementares, tá bom? Por exemplo, outra coisa, principalmente para quem trabalha na região sul, sudeste, onde às vezes as estações são um pouco mais frias, né? Então, quando chega o verão é muito quente, começa a estragar muito o equipamento de refrigeração. Mas às vezes no inverno dá uma desaquecida. Por exemplo, esse ano aqui em São Paulo, a gente já está praticamente no verão, mas ainda tem feito alguns dias de frio aqui. Então, nesses dias de frio, as geladeiras costumam dar menos problema. E é legal, porque nesse momento é justamente em que as donas de casa precisam mais das suas máquinas funcionando. Então, se você mexe com as duas coisas, você nunca vai ficar sem serviço. Quando falta um, tem o outro. É bem legal, tá bom? Eu gosto bastante das duas áreas. Me dedico mais à refrigeração, vocês têm visto, né? Mas a gente atende também máquina de lavar, tá bom? Inclusive, dá um ótimo retorno aqui na minha assistência técnica. Beleza, vamos para a pergunta número 5. Deixa eu ver qual que é a pergunta número 5. Tenho 55 anos, vale a pena ainda entrar na refrigeração?
já respondo a sua pergunta, deixa eu só falar aqui dos parceiros do portal, tá bom? E aí a gente já responde você, tá? Que já tem mais de 50 e está preocupado se ainda dá para aprender refrigeração e se virar com refrigeração. Vamos lá falar dos parceiros do canal. Brasweld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Engate rápido, chave locking, sacadores de mecanismo e muito mais, tá certo? Entra no site samatec.com.br, a Samatec é detentora da marca Elite, e aí você clica lá no site na aba Elite. Vai com tempo, porque tem muita ferramenta legal para você descobrir lá, tá bom? Vai por mim, vale bastante a pena. E finalmente, porém não menos importante, Michande Gases Industriais e Medicinais. Michande, especialista em nitrogênio, oxigênio, maçarico, reguladores. Tudo que se refere a essa área, a Michande entende, ela pode te orientar e te servir, tá bom? Tudo com garantia e procedência. Por que isso é importante? Porque eu descobri recentemente que tem muita gente no mercado vendendo cilindros falsificados. Cilindros que não passaram por uma inspeção de segurança, certo? Aí eles vão lá e falsificam a gravação lá, coloca uma data de validade falsificada e coloca você e o seu cliente em risco. Não quer correr risco? Conversa com a Michande, tá? Você que é da Grande São Paulo, vai direto, já leva o seu cilindro carregado, prontinho para usar. Você que está em outros lugares do Brasil, pega o WhatsApp da Michande e eles enviam para todo o território nacional. Valeu? Vamos lá? Vamos então responder a última pergunta. Deixa eu ver se eu me lembro da última pergunta, porque eu tenho mais de 55 e aí a gente começa a esquecer das coisas. Bom, pergunta, tenho 55 anos, ainda vale a pena entrar na refrigeração? Vale sim, vale muito a pena. Eu tenho muitos alunos, muitos mesmo, certo? Inclusive aposentados ou perto de se aposentar, em que eles chegam e me fazem essa mesma pergunta, tá certo? Vale a pena ainda? Eu costumo dizer, vale sim, tá bom? E normalmente essa galerinha já experiente, não vou chamar de velho, vou chamar de experiente, porque é isso mesmo, eles se dedicam muito para aprender, se dedicam muito mesmo e a gente tem visto o resultado, tá certo? Se dando muito bem nessa área. Certo? Inclusive, eles levam até uma certa vantagem, porque o cliente não sabe que ele começou agora, certo? Às vezes vê assim o cabelo meio grisalho e fala, olha, deve ser um veterano, deve saber muito. E aí ganha até uma certa credibilidade. Desde que vocês se dediquem bastante, desde que você, mergulhe mesmo de cabeça e encare a refrigeração como um negócio, você prospera, tá bom? O segredo é o seguinte, nunca deixar a cachola parada, tá bom? Se você parar no tempo, aí é só ladeira abaixo, tá bom? Eu mesmo tenho costume, certo? Isso vou falar para vocês aqui, todo ano eu tenho que aprender alguma coisa diferente, tá certo? Um dia é aprender a tocar um ukulele, outro dia é aprender uma língua, outro dia... Todo ano eu gosto de aprender pelo menos uma coisa que eu não sabia, tá certo? E me desenvolver bastante nela. Por exemplo, esse ano eu aprendi a criar um site do zero, não sabia nada, aprendi a criar um site, certo? Então, vamos ver o ano que vem o que eu vou aprender, tá certo? E eu recomendo você também, nunca pare de aprender, beleza? Bom, o vídeo de hoje foi assim. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, faz algum tipo de comentário, alguma pergunta. Quem sabe a sua pergunta vai fazer parte do próximo vídeo aqui do portal, tá bom? E se quiser estudar comigo, link na descrição. Valeu? Forte abraço, até a próxima. Tchau!